Alô, gente nossa! Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo a este canal Verdadeira Graça. E a mensagem que eu tenho para nós é essa: a sabedoria de Nicodemo. Então, meu irmão e minha irmã, eu estou aqui mais uma vez gravando uma mensagem para a edificação da nossa vida. Você que ainda não está inscrito no meu canal, inscreva no meu canal. E você curte, compartilha, né, este canal, essa mensagem, para que cada vez mais podemos, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Cristo ressuscitado. E a mensagem é essa: onde está a sabedoria do mestre? Porque ele era o mestre. Onde está a sabedoria de Nicodemo? Então, Nicodemo era um mestre, conhecido em todo Israel. O que é a palavra mestre? A palavra mestre vem de um saber. Aquele que conduz, aquele que domina uma arte. Por exemplo, aquele desenhista, aquele pintor que desenha, ele pega um quadro e faz ali uma pintura. Não tem nada para ele copiar, ele não está copiando da sua própria mente. Ele domina, mestre é aquele que domina um tipo de arte. Ele consegue, com um pincel e uma tinta, ele começa ali a rabiscar, fazer ali algo que você olha e você não vê nada. De repente ele muda de pincel, muda de tinta e vai fazendo. Ali a pouco você olha, você vê um lindo céu, todo estrelado, um mar bonito, cheio de ondas, montanha, e um bonito navio navegando. Você olha e fala: como pode? O que é isso? É o mestre. É o mestre, aquele que domina aquilo que faz nas suas palavras. Um professor que sabe muitas vezes, na sua aula, ensinar os seus alunos, e ele consegue, todos os seus alunos passa de um ano 100, enquanto os outros talvez não conseguem. Aquele consegue dominar a sua arte, a sua maneira de ensinar, como um médico, que uma pessoa passa por até dezenas de médicos, mas chega um que consegue aquilo que 10, ou 15, 20 médicos não conseguiu. Ele vai sentar, vai ouvir primeiro aquele paciente, e pelas suas palavras, pelas palavras daquele paciente, ele sabe a causa, o porquê daquela enfermidade. Um advogado que domina a sua arte, domina aquilo que ele faz. Ele aprendeu como advogar, mas a pessoa vai: não, isso é muito difícil, não adianta, porque nós não vamos conseguir ganhar essa causa. Eu nem pego essa causa, mas ele chega num que tem muito mais experiência e conhecimento, ele domina aquilo que faz, ele passa a ser o mestre. Ele diga: não, essa causa, eu entro em tal lugar assim, assim, lá eu vou encontrar uma saída, um meio, e nós vamos ganhar essa causa. Então, assim, são aquele que ensina, por exemplo, como no caso de Nicodemo. Quem era Nicodemo? Ele era conhecido não só em Jerusalém, ele era conhecido em todo Israel, todo Israel.
Ele era conhecido como mestre Nicodemo. E ele era respeitado pelos demais. Então ele foi e ele ouviu falar de Jesus. Não só ele, mas os demais companheiros, sacerdote, sumo sacerdote, conhecia as leis, conhecia os escritos de Moisés. E ele sabia que todos os profetas apontavam para Jesus de Nazaré. Ele sabia que um dia isso aconteceria, que um dia aquele pela qual que Moisés profetizou, eis que o Senhor Deus levantarás um profeta semelhante a mim. Então ele sabia que tempos viria que surgiriam, mas muitos não quiseram dar o braço a torcer. Muitos reis, sacerdotes, muitos homens intelectuais, homens sábios daquela época, sabia que Jesus era, mas não queria dar o braço a torcer. Eles não aceitavam, eles preferiam manter na lei. Eles preferiam a lei de Moisés. Eles preferiam ficar com aquilo que, na verdade, já estava. A lei era algo já cansativo. Era sempre a mesma memice. Sempre a mesma coisa. Não mudava. Mas a própria palavra dizia que tempo viria, eis que vem dia, diz o Senhor, que farei um novo concerto. Nós vemos ali no 31 de Jeremias, do versículo 31 ao 33, eis que vem dia, diz o Senhor, que farei um novo concerto com o meu povo. Não o concerto que fiz quando tirei do Egito, da terra, da casa da servidão. Mas farei um novo concerto, escreverei o meu nome nos seus corações. E ele será o meu povo e eu serei o vosso Deus. Estava já escrito. Então ele sabia. Então o que acontece? Eles não queriam aceitar. Ele sabia que aquele que veio era Jesus, o prometido. Mas eles não queriam, eles não permitiam, eles continuavam insistindo. É como nos dias de hoje, muitos desses movimentos religiosos, eles conhecem, eles sabem que está errado o que estão praticando, está completamente distante o que eles estão fazendo desta palavra, mas eles permanecem no erro por causa do dinheiro. Eles valorizam mais o dinheiro do que a verdadeira palavra. Eles não querem, porque até mesmo um sumo sacerdote, capítulo 11, versículo 49 e 50 de João, quando ele estava discutindo a respeito de Jesus, ele falou: vós não entendeis e não sabeis que é necessário que morra um justo para que a nação não pereça. E a própria palavra disse que eles falaram isso porque foi revelado a eles, eles tinham revelação, eles tinham conhecimento, mas não queriam dar o braço a torcer. Mas Nicodemo, sendo ele um mestre, um homem conhecedor de toda a lei de Moisés, os profetas, o Salmo, eles conheciam tudo. Ele ouviu os milagres, os dizer, os comentários que chegavam até a ele, do que Jesus fazia, prodígios, sinais e maravilha, não só em Jerusalém, mas em vários lugares por onde ele passava. Ele diz: eu preciso ter com este homem, mas eu tenho que ir numa hora em que
os demais não vão me ver. Eu tenho que procurar um horário para estar. Porque eu creio que este homem que faz isso aí, Deus tem que estar com ele. E ele foi à noite ter com Jesus. E ele chegou diante de Jesus. Diz, Rabi, quer dizer mestre, sabemos que tu és homem de Deus. Quer dizer que então ele sabia que ele era homem de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não for com ele. Quer dizer, se Deus não estiver como Deus estava, com vários profetas, com os falsos profetas não acontecia nada, mas com os verdadeiros profetas, tudo que eles profetizavam, tudo que eles falavam se cumpria. Ninguém pode fazer sinais que tu faz se Deus não estiver com ele. Jesus, em verdade digo, Nicodemo, se tu não nascer de novo, tu não pode nem ver o reino de Deus. O que é reino? É céu? Não. Reino seria gozo, paz e alegria no Espírito. Porque foi o que disse o apóstolo Paulo no capítulo 14, versículo 17. Ele diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, então não adianta ficar comendo e bebendo. Mas é alegria, gozo e paz no Espírito. Então você, Nicodemo, se você não nascer de novo, você não pode nem ver o reino de Deus. Não é entrar no reino, é ver o reino. O reino, você não pode sentir esse gozo, esta alegria do reino de Deus. Lucas 17, 20 e 21. O reino de Deus, respondeu Jesus àqueles que o perguntavam. Não está lá, nem está acolá. Está dentro do homem, está dentro da mulher, está dentro da pessoa que assim crê e aceita. E Nicodemo, ouvindo isso, ele ficou assustado. Porque Jesus disse, é necessário, Nicodemo, é necessário nascer de novo. Ele diz, como pode eu, sendo um homem velho, entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer? Vê que pergunta, ele sendo mestre, homem conhecedor das leis, de Salmo, ele sabia tudo. E Jesus disse, tu é mestre em Israel e não sabe essas coisas. É necessário nascer da água e do Espírito para que tu possa gozar o reino de Deus. E Nicodemo não entendeu como nascer de novo, voltar novamente, ser uma criança, entrar de volta no ventre e nascer. Não, Nicodemo, quem nasce da carne é carne. É necessário nascer do Espírito, da água e do Espírito. Por que da água? Porque, na verdade, Nicodemo era judeu. E o batismo era necessário. Então, nascer da água, que eu quero dizer, o batismo era para os judeus. Então, era uma prática que todos vinham ter com João e João o batizava. Então, eu quero que você entenda que nós não temos nada a ver com o batismo. Nós somos um outro povo, grego, romanos, seja quem for, não tinha nada a ver com o batismo. João estava no Jordão batizando os judeus, porque o batismo não começou ali em João. Se você olhar, o batismo começou lá em Moisés, porque no capítulo 2, no capítulo 10, e versículo 2 de Coríntios, fala que quando o povo saiu de Israel, eles foram batizados no mar, na travessia do mar, e foi batizado na nuvem. Então, esse batismo já era um costume de Israel. Confessava os seus feitos e passava por esse ritual, por esse batismo. Então, Jesus disse que ele tinha que passar pela água
e depois pelo Espírito, o revestimento do Espírito, essas duas coisas. Não é como no dia de hoje. No dia de hoje você não tem mais que se preocupar com a água, com esse tal de ceia, essa coisa. Não tem mais com jejum, com essas práticas de Israel. Mas você tem dentro de você o verdadeiro Cristo ressuscitado. Recebei-te ele, porque como diz em Efésios capítulo 1, versículo 13, em quem vós estáis? Depois que ouvisse e cresce e recebeste o Espírito Santo da promessa. Você vê, você não precisa buscar, você não precisa fazer nada, basta crer. Você, no versículo 13, diz que você já é selado pelo Espírito Santo da promessa. E agora, Jesus diz para Nicodemo, o nascer da água era para os judeus, estava certo. E eles eram judeu, mas como ele era doutor da lei, eles não iam lá se colocar perante João e passar por aquele ritual, por aquele costume de batismo. E Jesus diz, é necessário tu passar pela água. A água ele tinha que passar, porque a água para o judeu era símbolo de purificação, porque o cordeiro era lavado, a gente já disse isso várias vezes, antes de ser oferecido ao sacrifício. Ele passava pelo o sacerdote levava no tanque, lavava e depois sacrificava. Então, por isso que o batismo, Jesus passou pelo batismo, porque ele era um cordeiro. E ele teve que cumprir, porque João disse, eu quem devo ir a ti, tu vem a mim, deixe que assim aconteça, para que cumpra. Cumpra o quê? A lei. Jesus veio para cumprir a lei, ele não veio para destruir, eu não vim para revogar, para destruir, eu vim para cumprir. Então deixe que assim aconteça, João, para que cumpra toda a justiça de Deus, tudo aquilo que Deus propôs para acontecer. Então Jesus disse a Nicodemo, é necessário nascer da água e do Espírito. Nicodemo não entendeu o que significava isso. Estou sendo um mestre em Israel. Não entendeu. Eu preguei uma mensagem uns tempos desses atrás, dizendo que a mulher samaritana, eu preguei sobre o mestre Nicodemo e a mulher samaritana. Nicodemo era mestre em Israel. E aquela mulher era uma simples dona de casa. Uma mulher sofredora. Uma mulher que vivia ali o seu casamento, primeiro, segundo, terceiro, não deu certo. Ela já estava no sexto. Então era uma mulher atribulada. E ela foi buscar água ao meio-dia. Por que ela não ia de manhã? Porque havia um costume em Israel. Naquele poço de Jacó, que Jacó tinha furado aquele poço, como vocês sabem, que é chamado até o dia de hoje como Poço de Jacó. Está lá até hoje. Os turistas visitam esse poço até hoje. Então, de manhã, ia as virgens, somente as virgens, as moças, ia buscar água. Depois que elas fossem, e as mulheres casadas iam buscar água. E depois, por volta do sol quente, o meio-dia, então poderia ir. Como o samaritano não se dava com os judeus, então por isso que ela foi no horário que não tinha nenhuma judia, nenhuma mulher, porque os homens não buscavam água, quem buscava água era a mulher. E chega lá, depara com Jesus. E quando Jesus pede de beber, ela fala, como tu sendo judeu, pede a mim de beber, que sou mulher samaritana? Não sabe tu que judeu e samaritano, em outras palavras, não se bica? Aí Jesus disse, se tu conhecer o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, tu pediria e ele te daria água viva. A mulher falou, é tu maior do que o nosso pai Jacó, que furou esse poço, deu de beber aos seus filhos, sua família, o seu gado e assim por diante, tal. Jesus disse, mulher, quem bebe dessa água, volta a ter sede. Mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais
terá sede, mas jorra uma fonte de dentro para fora. Todo aquele que beber da água que eu lhe der, dentro dela vai jorrar uma fonte para a vida eterna. Aí diz: Senhor, onde tem dessa água? Dai-me dessa água para que eu beba, para que eu não preciso mais vir no poço tirar. Quer dizer, ela não entendeu. Mas ela não entendendo, ela era uma mulher simples, uma dona de casa. Até ali ela não estava entendendo. Mas quando Jesus disse: mulher, vai chamar o teu marido, eu não tenho marido. Dissesse bem, disse o Senhor. Tu tivesse 5 e esse que tu tem agora, que é o sexto, não é teu marido. Ela falou: ué, epa, o Alá, U-L-A, U-A-L-A, o Alá. Ué, o Alá, vejo que tu és profeta. Ah, na hora, a sua mente foi aberta. Mas Nicodemo, sendo um mestre em Israel, ele não entendeu. Precisou Jesus chamar e falar assim: Nicodemo, tu é mestre em Israel e não entende essas coisas? Eu estou falando das coisas simples, tu não entende? Então o que eu quero dizer com isso, colocando para os dias de hoje, existe muitos homens que não conhecem mesmo, estão aí dentro dessas dominação, não conhecem. Mas há muitos desses homens que sabem que tudo que estão fazendo é contra esta palavra. Eles andam na contramão de Deus. Eles são contra Deus, são os homens ateus. Eles não têm nada de Deus na vida deles. Eles são homens que complicam a vida dos outros, fazendo os outros acreditar mais nele do que no próprio Criador. Um certo amigo apertou um pastor aí um dia aí, pastor, presidente, fundador do ministério aí, esse irmão tem um grande conhecimento, e foi, quando chegou no fim, ele falou assim: olha, a gente sabe que o dízimo foi uma prática para Israel, para o povo, os levitas, mas nós fazemos isso para nós sobreviver. É a nossa maneira de cuidar da nossa família, comprar comida, cuidar e assim por diante. Mas eu sei que o dízimo é antibíblico. E por que faz? Faz porque não tem nada com Deus. A ceia é a mesma coisa, como quando foi questionado um grande irmão aí: por que vocês fazem a ceia? Essa tal de ceia, pão com suco. Não, nós faz isso porque é o dia que dá mais dinheiro. É o dia em que a igreja mais enche, mais gente está ali. Pessoa, da vez que passa até um mês sem aparecer, mas nesse dia lá ele está. Então é por isso, mas nós sabemos que essas coisas não existem. Ceia, ele foi jantar. Nós sabemos que não existe, mas nós fazemos. Então, irmão, existe muita gente, como Nicodemo era mestre em Israel e não entendia o que é nascer de novo, nascer em Cristo, ter o Espírito na vida, o Espírito Santo, e passar pelo o batismo, porque os judeus era necessário passar, era necessário. Não tinha outra forma de fugir do batismo. Ele tinha que fazer isso. Agora, a mulher samaritana, ela creu, mas Nicodemo, sendo ele mestre, não entendeu. Então, nos dias de hoje, há muitos que não entendem. Eles têm essa ceia como um dia tão importante, dia da comunhão com Deus. Tem o dízimo, como ele está devolvendo o que é de Deus e tal. Como orar, é o momento que ele está falando diretamente com Deus, não está falando com Deus coisa nenhuma. Ele está lá se esgoelando, gritando, urrando, berrando lá. E Deus não está presente, porque ele mesmo disse aqui na sua palavra que ele não habita nesses lugares. Então, meu irmão, voltando para aquilo que eu estava dizendo. O mestre
Nicodemo. Ele era mestre em Israel e não entendia o mistério de Jesus de Nazaré. Meu irmão, se você ainda está no sistema, você tem ouvido a graça e você ainda permanece dentro dessas denominações, saia mais rápido que você puder e vem para a graça. Aqui você não paga nada, não te custa nada, você não se dificulta nada, simplesmente só ouvir. Se você gostou, curte a mensagem e divulga, né? Compartilha. E se você não é inscrito, inscreva. E eu te agradeço antecipado. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.